Credo in unum Deum. Nas Sagradas Escrituras contidas na Bíblia, existe um grande enigma. Um mistério que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Porém, foi dito em parábolas que no final dos tempos haveria-se de ocorrer a separação do trigo e do joio. Uma referência dita pelo Mestre sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. No entanto, uma grande pergunta se faz necessária. Se Deus criou o homem, como seria possível Satanás ter filhos? Será que a Bíblia diz isto de modo figurado ou literal? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra o que eles não querem que você saiba, a semente da serpente. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, não é um livro qualquer, pois nela está escrito a palavra de Deus. Neste livro são citados inúmeros mistérios da humanidade, do universo, da vida e da morte, bem como o propósito divino com o homem. E assim, as Sagradas Escrituras demonstram o grande amor de Deus diante uma batalha ferrenha entre a luz e as trevas. Nas Escrituras são citados que existem dois tipos de seres humanos sobre a terra: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porém, como compreender isto? Quando lemos as Sagradas Escrituras da Bíblia, é citado que Deus tudo criou em 6 dias e no 7º descansou. É claro que não se sabe exatamente o quanto se equivale um dia para Deus, pois conforme diz as Escrituras, um dia para o Criador é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia. E assim, compreendemos que o universo, com os seus 14 bilhões de anos, para o Criador é como se fossem semanas? Na Bíblia é citado que antes da criação do homem, Deus criou os seres angelicais, logo criou os céus, a terra e todo o tipo de animais sobre a terra. Logo após isto, no 6º dia, o Criador falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uma frase que muitos falham em compreender, que Deus, quando criava o homem, estava citando ele e a companhia dos santos anjos. Pois existem linhas de pensamento que dividem o único Deus em 2 ou mais pessoas distintas. Porém, sabemos que existe somente um único Criador de todas as coisas. E assim o homem, Adão, foi feito do pó da terra. No início da criação, o homem criado à imagem e semelhança de Deus possuía as 2 naturezas dentro de si, masculino e feminino, pois esta é uma das leis do universo. No entanto, o Criador viu que não era bom o homem estar só, e assim retirou parte do seu lado feminino e criou Eva, sua companheira. Estes viviam no paraíso do Éden e eram imortais, visto que o pecado não existia na alma humana. Adão e Eva andavam nu e não se envergonhavam. Existe um ponto nessa história que devemos compreender.
Até porque muitos se perdem neste raciocínio. Quando Deus criou Eva da costela de Adão, esta era sua esposa prometida. Porém, Adão ainda não era de fato seu esposo, uma vez que eles não haviam se conhecido na intimidade. No entanto, nas Escrituras são citados que Deus os abençoou e fez uma promessa dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Para compreender isto, temos que entender que Deus lançou uma missão ao casal, uma promessa de eventos que futuramente iriam ocorrer. O homem, sendo o melhor projeto de Deus, estava agora manifestado em carne humana no Jardim do Éden. No entanto, nosso adversário Satanás, aquele que com os seus anjos foi expulso dos céus, estava no Jardim do Éden, observando tudo o que estava ocorrendo. Então, Satanás bolou um meio de contaminar a raça humana e fazer o homem cair, visto que este era muito semelhante ao Criador. Ele queria que a palavra criadora do Eterno fosse anulada, e assim nosso adversário quis estabelecer um novo paradigma para a criação. Nas Escrituras são citados que dentro do Jardim do Éden existia um animal muito semelhante ao homem. Andava ereto, falava e raciocinava. Este era o mais astuto de todos os animais do campo, e assim ele podia conversar com Adão e Eva. Nosso adversário, vendo tudo aquilo, resolveu tramar a queda do homem. Sabemos que Lúcifer era o portador da luz divina. Este conhecia muito bem todos os segredos da criação, bem como toda a estrutura dos seres viventes. Então, ele sabia que aquele animal que falava, pensava e andava ereto possuía compatibilidade genética com os seres humanos. E logo, Satanás tratou de incitá-lo contra Eva, prometida de Adão. Observem bem que Eva ainda não era de fato a esposa de Adão, mas sua prometida. É citado nas Escrituras que este animal denominado serpente aproveitou-se de que Eva estava sozinha e usado por Satanás. Logo, arrazoou da palavra de Deus dizendo: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o que de fato aconteceu? Antes de Eva ser tomada por Adão, esta caiu em adultério com a serpente. Ela comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e logo ela deu o fruto a Adão. E logo após, ambos perderam a inocência, pois seus olhos se abriram, conhecendo o bem e o mal. É interessante que as Escrituras dizem que ela comeu do fruto, não diz da fruta, mas do fruto da árvore. É citado na história que após Adão e Eva comerem do fruto proibido, uma vergonha encheu-se em seus corações, e fizeram então folhas de figo como aventais para cobrir seus corpos. E assim o sistema de Satanás foi implantado. Agora, toda a humanidade estava corrompida pelo pecado, e sabemos que o salário do pecado é a morte. O homem então perdeu sua imortalidade, e de modo algum poderia ficar no paraíso, pois lá havia a árvore da vida. Outra questão bastante importante que muitos falham em compreender é que a árvore do conhecimento do bem e do mal era de fato uma pessoa, Satanás personificado na serpente.
E assim compreendemos que a árvore da vida também era uma pessoa. Este é o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus teve que expulsar Adão e Eva do paraíso. E quanto àquele animal que andava ereto, que falava e raciocinava, e que fora usado por Satanás, foi amaldiçoado pelo Senhor. E como é dito nas Escrituras, o Senhor falou: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E com isto, aquele homem ereto, agora sim, de fato se transformou em serpente, de acordo com a palavra falada do Senhor. Eva agora estava grávida, tanto da semente de Adão como da semente da serpente. E assim, Satanás logrou êxito neste empreendimento, tendo contaminado a humanidade através do adultério e gerando seus filhos. É citado nas Escrituras que Eva então teve Caim e logo Abel. O que muitos não sabem é que estes eram irmãos gêmeos. É comprovado cientificamente que isto pode acontecer. Eva gerou gêmeos, porém de pais diferentes. Um era o filho da serpente e outro de Adão. Caim era filho do maligno, por intermédio da serpente usada por Satanás. E Abel, filho de Deus, através de Adão. Não é por acaso que as Escrituras citam que Eva é a mãe de todos nós. As Escrituras não podiam dizer que Adão fosse o pai de todos nós, pois daí as Escrituras entrariam em contradição. Satanás quebrou no início da criação a palavra verbalizada, ou seja, a palavra criadora. Pois antes, todos os seres viventes vinham à existência através da palavra. Mas agora o sexo foi implantado. Toda a criação teve que vir através do pecado estabelecido por Satanás. Agora eu lhe pergunto, por que Jesus Cristo teve que vir à Terra através de uma virgem, não de forma sexuada? Você acha mesmo que Deus viria em carne humana à Terra, através do paradigma estabelecido pelo nosso adversário? Não é por acaso que Deus viria salvar a humanidade, uma vez que todos nós estávamos perdidos, pois todos fomos trazidos à existência por meio do pecado. E assim, Deus, o Criador, jamais viria em carne humana, através do empreendimento de nosso adversário, que é através do sexo. Mas Jesus Cristo veio através de uma virgem, mostrando ao mundo que o criar e multiplicar deveria ser feito através do Verbo, a palavra. E assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo jamais poderia vir à Terra de acordo com o paradigma estabelecido pelas trevas. Ele não poderia vir de acordo com o empreendimento de Satanás, mas surgiu entre os homens, Deus em carne humana, não necessitando de sexo a sua existência. O grande Emanuel, Deus conosco, o corpo chamado Jesus, que na terra era chamado Filho. No entanto, este é a imagem visível do Deus invisível. Então, não é à toa que um dia o Mestre falou, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 24 em diante. Ele fala em parábolas a respeito da separação do trigo e do joio. É dito pelo Mestre que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. No entanto, o seu inimigo vem e da mesma forma lança a sua semente, e com isto o campo é semeado com sementes boas e más, ou seja, com o trigo e com o joio. Porém, o Criador, em sua benignidade e sabedoria, deixa as duas sementes crescerem juntas, e assim, na consumação do mundo, o joio há de ser colhido e queimado no fogo. Jesus Cristo enfatiza que o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino,
e o joio os filhos do maligno. Para a compreensão de que na terra existem tanto os filhos de Deus quanto os filhos de Satanás, vemos nas Escrituras que Caim tinha um tipo de natureza e Abel outro. É citado nas Escrituras que em determinado tempo Deus reclamou uma oferta a eles. Abel então trouxe uma oferta a Deus, um sacrifício de animal, mostrando que o que havia ocorrido com os seus pais no início era a morte, pois o que havia ocorrido no Jardim do Éden era a separação do homem de Deus através do pecado. E assim, sabemos que o salário do pecado é a morte. Este foi o discernimento que Abel teve quando o Senhor solicitou sua oferta. No entanto, a oferta de Caim foi trazer um lindo altar de frutos da terra. Um altar que não tinha sentido algum perante o Criador, pois Caim, sendo filho de Satanás, não poderia discernir a revelação de Deus. E assim, Deus se agradou mais do sacrifício de Abel, pois era algo autêntico, que mostrava realmente o quadro em que a humanidade se encontrava. Então, Caim, cheio de inveja contra o seu irmão, o assassinou. E esta, então, foi a sua verdadeira oferta, um homicídio, pois sabemos que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E assim, segue a característica espiritual de seus filhos. Então, logo vemos que Caim não era filho de Adão, e na genealogia nem é citado como filho. Alguns podem alegar que ele não teria sido citado por conta do assassinato de seu irmão. Mas, se ele de fato fosse filho de Adão, isto não invalidaria o sangue que corria em suas veias. E com certeza ele seria citado nas Escrituras, e assim ele seria listado na genealogia de Adão, independente de ter matado seu irmão ou não. Agora observamos na genealogia que Abel não foi citado, uma vez que ele não teve tempo de gerar descendentes. Porém, Caim sim, e mesmo assim não foi contado como filho de Adão. No entanto, as Sagradas Escrituras é tão sábia que não menciona Caim como filho de Adão. Entretanto, como é dito pelo próprio Mestre Jesus, Caim era filho do maligno. Então, a pergunta que não quer calar: se Deus destruiu o mundo no dilúvio, ele não teria acabado com o mal, a raça de Caim? Sabemos que toda a humanidade foi corrompida geneticamente por Satanás. Caim, de fato, casou-se com uma de suas irmãs quando foi embora, e sua raça foi misturada entre os povos. Logo, vemos entrar na arca que Noé havia construído 8 pessoas. Noé e sua esposa, e seus 3 filhos, e as esposas deles. Uma mistura genética com outros povos, e assim, a semente da serpente incrustada na raça humana passou pela arca. Você acha mesmo que se houvessem somente a raça de Adão sobre a terra, o mundo estaria neste caos que todos os dias observamos? É por isso que atualmente a maldade e a corrupção impera em nosso mundo, pois a hibridização da raça humana é certa. A semente da serpente impera sobre a humanidade. No entanto, os filhos de Deus de fato irão buscar a face do Criador e certamente aceitarão o sacrifício perfeito que Deus em carne humana fez. Morrer pelos seus filhos, a fim de que não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Pois o Filho do Criador sempre reconhecerá o seu verdadeiro Pai, que cuida de todos nós, o Senhor Jesus Cristo. E você, ainda acredita que não existe a semente da serpente sobre a terra? Olhe os noticiários. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário.
Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.